Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 10, versículos de 22 a 42. A incredulidade dos judeus. Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Duas informações importantes aqui que nos dão a data em que acontece. Bom, aqui com essa informação, a gente já vai dar uma pausa e vamos buscar o que é essa festa da dedicação. Me chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido falar dela. E aqui pesquisando, realmente ela só é citada no livro de João, né, no quarto evangelho, como eles dizem, e os historiadores, né? E eu fui tentar entender como que se dá essa festa da dedicação, porque as festas judaicas, elas têm significados e simbologias muito interessantes, é bom a gente saber. Olha o que eu achei uma pesquisa. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa pesquisa para você que tiver interesse para ler ela inteira, né? Aqui eu vou colocar só um pedaço. Olha o que o autor explica aqui. Chanukah, habitualmente chamada de festa das luzes ou dedicação. Então, festa das luzes e festa da dedicação é a mesma coisa. É uma solenidade que faz memória da guerra dos Macabeus e sua vitória sobre os Seleucidas. Seleucidas era um povo grego. Após a morte de Alexandre o Grande, o reino romano, né, o domínio romano começa a entrar em declínio. E existe uma briga interna ali no Império Romano e ele começa a ser dividido entre dois reinos. E um deles são os Seleucidas, que são os gregos, tá? Então Israel vai passar por uma dominação grega. Esses gregos, quando dominavam o lugar, eles não faziam só uma dominação cultural, eles impunham a sua religião. E aí, para os judeus, isso pegava muito forte. Então, houve uma rebelião em Israel contra os Seleucidas, porque eles estavam profanando o templo. Eles colocaram os deuses gregos deles no templo em Israel. Então, houve essa rebelião. Houve essa luta, né, uma guerra civil, e os israelitas ganharam sobre os gregos e retomaram a cidade de Israel, purificaram o templo de novo. E aí começa essa festa da dedicação. Então, olha aqui, a solenidade surge como um desdobramento da festa das tendas. Quem está acompanhando aqui os estudos na ordem do livro, a gente viu, acho que uns 3 ou 4 vídeos atrás, que Jesus estava na festa das tendas. E agora, nesse texto aqui, de 10:22, ele está na festa da dedicação. Olha o que ele vai explicar aqui. E acaba assimilando traços festivos e litúrgicos desta, ou seja, o que os estudiosos descobriram é que essa festa da dedicação, ela é um desdobramento da festa das tendas, ela é um segmento. No quarto evangelho, onde a gente está, né, João, ela aparece na sequência da festa das tendas e ambas servem como pano de fundo para a manifestação messiânica de Jesus, que é o que a gente vai ver agora aqui nesse texto. Contudo, a sua presença no quarto evangelho suscita fortes indagações do que a habitual descrição como apenas uma festa de Israel. A simplificação da maioria dos estudiosos que apenas a descrevem como uma festa dos judeus não permitem visualizar a real importância dessa solenidade na narrativa joanina, né, de João, e nem as consequências. Tá? Aqui ele vai dar continuidade, enfim, é uma tese de mestrado, né, gente? Então é um texto longo, mas é muito interessante e fácil de ler. Então sugiro que você clique aqui no link depois e leia ele inteiro. Então aqui João nos posiciona muito bem sobre a data e o contexto, né, da história que vem adiante. Então vamos lá. Era essa festa da dedicação e era inverno. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Olha, bem detalhista, ele diz onde Jesus estava exatamente. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Encurralaram Jesus aqui. Pelo amor de Deus, fala pra gente, é você o Messias, né? No 25, Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem.
As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Eu já falei para vocês, e Jesus já tinha dito várias vezes. Aqui ele está falando que eles não creem porque eles são incrédulos, né? As obras que Jesus estava manifestando provavam que ele vinha de Deus. No texto anterior, a gente viu que as pessoas falavam, ele fez o cego ver. Se ele não é de Deus, como que ele poderia fazer isso, né? Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Gente, estudem os livros aqui pela playlist, tá? Na ordem certa dos capítulos, porque a gente vai vendo como isso se complementa. O texto anterior era exatamente sobre o pastor e o seu rebanho. Jesus fala sobre as ovelhas, sobre ele ser a porta, o pastor, a ovelha que ouve a voz do pastor, a ovelha que não ouve. Aqui ele repete o que ele estava ensinando no texto anterior. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. O que ele disse no texto anterior? Que a ovelha reconhece a voz do seu pastor e foge da voz de estranhos. Então, vocês não reconhecem o que eu estou falando, vocês não entendem o que eu estou falando porque vocês não são minhas ovelhas, ou seja, vocês não reconhecem a minha voz. Então não adianta ficar colocando Jesus contra a parede, porque o que quer que ele dissesse, essas pessoas não acreditariam nele, né? Eles não criam em Jesus. Continuando, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Mesma coisa que ele falou no texto anterior. Jesus nos conhece na intimidade. E quando nós somos ovelhas, entendemos a voz do pastor, a gente também conhece um pouquinho do caráter de Deus. E elas me seguem. Ou seja, a ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo, que a ovelha dele jamais morrerá. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ou seja, uma vez que você está na mão do pastor, do bom pastor, ninguém te arranca de lá. Louvado seja Deus por isso. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Notinha de rodapé aqui, letra B. Se você não tem o hábito de ler as notinhas de rodapé, leia. O que é isso? Você vai ver na sua Bíblia. Tem um Bzinho aqui e descendo aqui, no fim da página, tem um Bzinho aqui. Ele vai fazer uma observação sobre aquilo que a gente acabou de ler. Olha o que ele diz. Muitos manuscritos antigos dizem... A mesma frase que a gente leu pode ter duas traduções, por isso que está aqui. O que meu pai me deu é maior do que tudo. Porque aqui está dizendo maior do que todos. Então pode ter essa tradução, né? Pode ter essas duas traduções. Ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Eu e o pai somos um. Aqui ele já respondeu o que eles estavam perguntando. Você é o Messias? Se ele está dizendo que ele e o Pai são um, ele já está declarando que ele é o Messias. Vou anotar aqui. Então, aqui ele já declarou que ele é o Messias, ele já respondeu. Vamos ver a continuidade dessa conversa. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Ou seja, eles estavam perguntando se ele era. Quando ele falou que eles foram apedrejar. Essas pessoas que ele está dizendo que não são ovelhas deles, elas têm algum interesse em compreender, em entender o que Jesus está ensinando? Elas estão fazendo perguntas porque elas têm sede de sabedoria ou de conhecimento, ou porque elas já estão na intenção de fazer mal para ele? Tem gente que busca, questiona, contesta a palavra de Deus e é genuíno, né? Você percebe que a pessoa tem uma sede de conhecer a Deus. E tem pessoas que buscam, contestam apenas buscando uma brecha para serem acusadores. E o acusador das nossas almas se chama diabo, tá? Então, quando as pessoas estão nessa posição aqui de buscar coisas para acusar, elas estão servindo a Satanás. Tanto que eles vão tentar matar Jesus. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Boas e da parte de Deus.
Por qual delas vocês querem me apedrejar? Ou seja, eu só fiz coisas boas e da parte de Deus. Vocês querem me matar por qual delas? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei, L maiúsculo, lei de Deus. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Aqui, deuses, notinha de rodapé, letra C. Vamos ver o que ele diz. Essa citação de Jesus aqui, letra C, está em Salmo 82, 6. Então, Jesus está citando as escrituras para rebater aqui essa conversa. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, então é o que Deus está dizendo. Quem recebeu da palavra de Deus, ele trata ali em Salmos como Deus. Deuses minúsculo, tá, gente? Aqui, é diferente. E a escritura não pode ser anulada, ou seja, se está lá nos livros no Antigo Testamento, não pode ser anulado. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Se lá em Salmos Deus diz que quando vocês servem a Deus, vocês são deuses minúsculos, né? Hoje a gente entende isso, que nós somos templo do Espírito Santo. Que dirá eu que fui santificado e enviado ao mundo? Ele está falando de si, né? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Por que vocês estão tão incomodados? Se eu não fizer aquilo que vem de Deus, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras. Ou seja, se vocês não creem em mim, creiam no que eu faço, né? Para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, se vocês não querem acreditar em mim, acreditem naquilo que eu faço, que vem do Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Ou seja, Jesus aqui fugiu. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Voltou lá para o Jordão onde Jesus mesmo foi batizado, né? Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. É interessante isso daqui, que eles dizem que João nunca realizou um sinal milagroso. Hoje a gente tem uma crença, né? De que um profeta de Deus, ele precisa vir acompanhado de sinais e maravilhas. E João nos ensina muitas coisas. A vida de João, né, nos ensina muitas coisas a respeito dos planos de Deus. E isso aqui é uma delas. As pessoas já faziam confusão com João, né? Muita gente já achava que João era o Messias. E ele era apenas o profeta que abria o caminho, né? A voz que clamava no deserto. Então, o fato de João não fazer sinal milagroso, eu creio, que é justamente para deixar bem claro quem é o Messias, né? Que é Jesus. Para que as pessoas não fizessem confusão. E aqui é o que eles estão dizendo. Ele nunca fez sinal, mas ele profetizou sobre você. Então, gente, existem ministérios em que Deus vai atuar de maneiras diferentes, com propósitos diferentes. Tem gente que vai fluir no dom de profecia, tem gente que vai operar sinais e maravilhas, tem gente que vai ser excelente no ensino, tem gente que vai transbordar amor, né? Que vai ser um pastor nato, gente que gosta de gente. E cada um assim vai fluir naquilo para o qual Deus o chamou para ser. E João cumpriu o ministério dele. E aqui, olha, imagina se João entrasse em crise. Tipo, mas eu não opero nenhum tipo de milagre, né? Como os profetas anteriores a ele. Vamos pensar em Elias, em Eliseu, profetas que faziam grandes coisas. Imagina se João fosse entrar em crise porque ele não fazia essas coisas, né? E aqui eles estão dizendo que apesar disso, ele profetizou tudo a respeito de Jesus e abriu o caminho para Jesus. De vez em quando eu mostro para vocês aqui essa coleção de comentários bíblicos do Matthew Henry, que eu gosto muito. É bem simplificado, bem fácil de entender.
às vezes vocês me pedem também na descrição aqui, vou deixar o link de onde você encontra esse comentário. Tem alguns kits, kit dos 4 evangelhos, kit do Novo Testamento. É bem interessante. Ele faz alguns comentários bem objetivos, mas com uma visão muito profunda. Olha o que ele diz a respeito desse final aqui que a gente leu, dos versículos 39 ao 42. Achei muito bonito. Ó, nenhuma arma forjada contra o nosso Senhor Jesus prosperará. Ele escapou, né? Tentaram prender ele para matar. Não porque tivesse medo de sofrer, mas porque sua hora não havia chegado. Tanto que quando chega a hora, Jesus se entrega, né? E a gente viu isso no vídeo anterior. Jesus diz que ele dá a vida dele e a toma de volta quando ele quer. E aquele, A maiúsculo, ele está falando de Jesus, que soube se libertar, sabe como libertar o piedoso de suas tentações e abrir um caminho para que escapem. Então, Jesus que sabia se libertar dessas situações de armadilha, né, preparada contra ele, sabe também nos ajudar a sair de situações em que nós ficamos presos em armadilhas. Isso é muito lindo. Os perseguidores podem expulsar Cristo e seu evangelho de sua própria cidade ou país, mas não podem expulsá-los do mundo. Eles podem até tirar Jesus ali de dentro da sinagoga, mas aquilo que Jesus fez pelo mundo, eles não podem. Quando conhecemos Cristo pela fé em nossos corações, descobrimos que tudo que a Escritura diz dele é verdade, que aqui é o que fala sobre João ali no final. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que chama Bíblia Anote, porque ela tem espaço para anotação na lateral. Nem todas têm esse espação aqui embaixo, só algumas têm, nem todas têm. E essa versão que eu tô lendo é a NVI, vocês sempre me perguntam. Também, hoje eu tô a moça dos links, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link de onde você encontra esse modelo de Bíblia para comprar. Aqui no texto, Jesus citou o Salmo 82. Eu gosto sempre de ler o texto. Quando existe uma citação em um livro de outro texto de outro livro, eu gosto sempre de dar uma olhadinha para entender bem o contexto. E olha isso aqui. Salmo 82, na Bíblia King James, ele é bem descritivo. Então, os juízes devem agir com justiça. Então, é um salmo que fala sobre a justiça dos homens, né, que deve ser praticada. Para o mestre de música, salmo e cântico da família de Asaf, ou seja, esse não é um salmo de Davi, é um salmo da família de Asaf. Aqui nesse salmo, eles estão questionando a justiça que os juízes têm usado. E aí, no versículo 6, ele diz aquilo que Jesus citou lá: eu declarei vós, ó juízes, isso aqui é Deus falando, hein? Sois como os deuses, D minúsculo, ou seja, são representantes de Deus na terra. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Então, por ser filho de Deus, você é um Deus com D minúsculo. Deus levantou os juízes para praticarem a justiça na terra. Aqui é período de Davi, mas vamos lembrar que Davi é o segundo rei, né? Foi Saul e Davi. E não era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei. O povo pediu, Deus disse que seria ruim, o povo insistiu, Deus foi lá e fez a vontade deles. Mas antes de Saul, como que era a organização dos hebreus, né, do povo de Deus? Eles eram liderados por juízes. E esses juízes geralmente também eram profetas. Então eram pessoas levantadas por Deus, cheios do Espírito de Deus, para julgarem Israel. Então, os que tinham intimidade com o Senhor julgavam com justiça, com a justiça que os juízes deveriam ter, a justiça de Deus. Então, esse texto está dizendo isso. Aquele que é levantado por Deus é como um Deus com D minúsculo na terra. E isso que Jesus cita ali. Que se esse texto diz que os homens levantados como juízes por Deus são deuses, o que dirá Jesus fazendo o que ele fazia? Era esse o contexto do diálogo. Olha só então, puxei aqui desse deuses que Jesus cita, né? No Salmo de Asaf, esse que a gente acabou de ler, diz que os juízes, entre parênteses, profeta, porque o juiz e profeta era praticamente a mesma coisa, levantados por Deus, exercem a função de mini-deuses, entre aspas, né? Filho de Deus, Deus é.
Seria isso. Filhinho de peixe, peixinho é. Trazendo para hoje, para nossa compreensão, para não ficar algo difícil de compreender, temos o Espírito Santo. O que diz? Que nós somos templo do Espírito Santo. O que é ser cristão? O que significa a palavra cristão? Ser um mini Cristo, um pequeno Cristo, né? Uma cópia de Cristo. Então aqui é a mesma coisa. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando o Espírito Santo vem para dentro de nós, somos uma miniatura de Jesus. Que você e eu, no dia de hoje, tenhamos a responsabilidade de viver a nossa vida como miniaturas de Jesus. E que a gente exerça a intimidade com o Senhor para ser a ovelha que ele diz aqui. Essa ovelha aqui que ele diz aqui, que ouve a voz do pastor e a reconhece. Que Deus te abençoe.